sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Opinião Simone Amorim, desta vez num podcast para falarmos um pouquinho sobre como anda a transição de regimes no nosso país. Como é que os nossos municípios estão se comportando em relação à nova lei de licitações, como os principais órgãos, aqueles que orientam, aqueles que fazem precedentes, estão agindo neste momento onde nós devemos nos empenhar para a transição de regimes. Então, se você pensa que aí no seu órgão você encontra uma problemática exclusiva e pouco se fala sobre a nova lei de licitação, pouco se vê sobre ações efetivas para a sua implementação, não está sozinho. Saiba que você está dentre um monte de outros órgãos na mesma situação. Então, o que falta para a transição de regimes, afinal? Como fazer, por onde começar? E nós já estamos vivenciando então um período onde deveríamos estar com esta primeira fase, a fase do susto, a fase do temor, a fase do que fazer, ultrapassada, e deveríamos ter ao menos um cronograma de transição em cada órgão e de acordo com a sua realidade e estrutura, sem aguardar que apenas os precedentes da União façam acontecer algo dentro da sua estrutura, e a gente vê que não é o que vem acontecendo país afora. Então, neste momento, aqui no meu canal Opinião Simone Amorim, dedico uns minutinhos para falar um pouquinho sobre o nosso processo de transição para a nova lei de licitações e te convido para ficar comigo e me seguir se ainda não for meu seguidor, se ainda não estiver inscrito no meu canal, que se inscreva para que possamos todas as semanas debater um pouquinho sobre a nova lei de licitações através de vídeos, de áudios, podcasts, enfim, por toda a sistemática possível, facilitadora para o nosso momento vivenciado. Então, olha só, falta comissão de transição. A realidade da maioria dos nossos municípios é que poucas as estruturas já se preocuparam em implantar um sistema de transição a partir de uma comissão dedicada a estudar tudo aquilo que está acontecendo no país e tentar aplicar de maneira apropriada a sua realidade e estrutura. Falta uma comissão multidisciplinar, composta e integrada pela controladoria, pelo departamento jurídico, pelo setor de licitações, chefiada por aquela secretaria a qual o setor de licitações está vinculado, para análise normativa, o que eu tenho de normativo na minha estrutura, o que eu preciso criar, o que eu preciso reformular do que eu já tenho para atender a nova realidade que vem aí. Falta análise sistêmica, eu preciso implementar sistemas que conversem entre si, que implementem, inclusive, de maneira bem sistematizada o início da licitação através da solicitação da demanda, que vai, com o tempo, facilitar aí o nosso processo de implantação do plano anual de contratação. Falta análise, revisão dos atos atuais, como é que os procedimentos estão sendo feitos e uma criação de melhorias, um estudo das melhorias necessárias para cada procedimento. Falta o envolvimento das controladorias ainda meio perdidas e dos jurídicos ainda nem se fale. Quantos são os municípios que nós ainda não vimos o jurídico se movimentar no sentido coletivo? Não é apenas no sentido de compreensão da letra da lei, mas no sentido de caminhar por instrumentos padronizados, de seguir uma estrada segura, evitando pareceres em todos e absolutamente todos os processos, de forma a impactar negativamente na celeridade do processo, se assim for, né? Então, o jurídico precisa construir mecanismos de controle à distância, assim como o nosso controle interno, também através das unidades técnicas, implementar mecanismos de controle e padronização de instrumentos, esses dois setores trabalhando juntos com o setor de licitação para que esse mecanismo funcione de maneira eficiente.
faltam implementação de modelos padronizados, de controles através das unidades técnicas, chovem capacitações por todos os lados, né? Vários instrutores que nem eram conhecidos antes encontraram a oportunidade de, nesse momento, estarem falando em capacitação, momento em que a capacitação é justamente uma ação de governança prévia à transição de regimes, e importante nesse processo aí de implantação da nova lei, mas nós sabemos que aqueles capacitadores que realmente ficarão são aqueles habituados com a prática e não só centrados na teoria, inclusive porque uma simples leitura da nova lei não faz com que possamos compreender as suas entrelinhas e aplicá-la adequadamente. É preciso alinhar a prática, o dia a dia, a realidade dos municípios, a realidade da letra da lei que regulamenta praticamente todas as boas práticas. Então, nós precisamos aí parar de tentar reproduzir outras realidades nesse momento de transição e trazermos para dentro da nossa estrutura algo que atenda à nossa realidade, num passo a passo, numa ordem cronológica dos acontecimentos, sem a pressa de normatizar antes de efetivamente descobrir o que é preciso melhorar em cada procedimento, alterar os fluxos internos do processo, corrigir, as nossas deficiências, e nós com certeza poderemos se normatizando passo a passo, procedimento a procedimento da nova lei, na ordem cronológica do processo, poderemos com os precedentes que forem saindo, melhorando a nossa própria realidade, os nossos modelos que estão aí sendo implementados. Então, num giro rápido por como anda, a quantas anda a nossa transição país afora, saiba que você não está sozinho. Os problemas são ainda significativos e o tempo cada vez mais curto depõe contra aqueles órgãos que ainda nem se mobilizaram para iniciar o seu aprendizado acerca da nova lei e a implementação das boas práticas nelas previstas, na lei previstas, nos procedimentos da contratação pública. Então, fique comigo, continue aqui comigo no meu canal do YouTube para que possamos permanecer debatendo a nova lei de licitações e facilitando a transição de regimes aí na sua estrutura.